73. Um ouro post-apocalíptico capítulo 456. Voltando para casa autor, Estrela da Manhã. Tradutor, Min. Editora, Rundi. Esse capítulo veio de novelbin.com. Não se esqueça de conferir o site. Quando o último foguete subiu, já era meia-noite. Os 20.000 foguetes Napalm foram todos lançados. O fogo devastador cobriu tudo, desde as áreas rurais até o centro da cidade, e destruiu toda a vida nas proximidades. Quando a concentração de zumbis e mutantes caísse abaixo de um certo limite, a inundação de mutantes cessaria. Os zumbis e mutantes na metade oeste da cidade atenderiam a essa condição. O fogo estará extinto amanhã? Jiangxin estreitou os olhos enquanto observava a fumaça espessa e a luz das chamas. Deveria parar, disse Shen Guigo. Wangai já foi atingida por ogivas nucleares antes, então a maior parte dos materiais já deveria ter queimado. Assim que o combustível do foguete for completamente consumido, junto com a gordura e os lipídios dos zumbis, o fogo deverá cessar. A força blindada foi mobilizada pela manhã para limpar a estrada de Xinjiang até a base Fishone. Eles já deveriam ter chegado. Assim que Jiangxin cuidasse de todas as coisas necessárias, seria hora de retornar à base. Jiangxin assentiu e jogou fora o cigarro que estava na mão. MHMM, você pode voltar agora. Shen Guigon fez uma saudação e se virou. Jiangxin ajoelhou-se enquanto olhava para o solo seco. Parecia estar procurando por algo. Uma formiga chamou sua atenção. Ela agitou seus tentáculos, procurando algo no chão. Ao mesmo tempo, um dedo parou à sua frente. Seus dois tentáculos a tocaram antes que a formiga desaparecesse deste mundo. No segundo seguinte, a formiga reapareceu, mas não estava mais se movendo. Ele ainda não consegue transportar nenhuma criatura viva. Jiangxin olhou para a formiga morta na ponta dos dedos, pensativo. Jiangxin balançou a cabeça e limpou a poeira das mãos antes de seguir para Xinjiang. Quando ele voltou, Shen Guigon apareceu com um telefone, parecendo desamparado. Jiangxin pegou o telefone e abriu a tela do holograma. Olá. General, da próxima vez que você quiser fazer algo dramático como isso, poderia nos avisar primeiro? Quando a comunicação chegou, a voz irônica de Shunan veio do outro lado. Ah, eu só queria te fazer uma surpresa. Jiangxin riu, completamente alheio. Foi uma grande surpresa. Shunan suspirou enquanto continuava a falar com a mesma ironia. Teria sido melhor se tivéssemos sacado a arma antes. Só precisávamos lançar algumas na cidade sem precisar queimar metade dela. Porque eu não tinha na época, ou não os tinha transportado para Wangai. Era só isso? Jiangxin mudou de assunto. Não, tem a ver com os cristais. Shunan fez uma pausa antes de continuar. De acordo com as regras do deserto, os cristais dos mutantes pertencem a quem os matou. Mas claramente não temos capacidade para coletar cristais de metade da cidade. Então eles pertenceram a quem os recolher, disse Jiangxin, despreocupadamente. Quando Shunan ouviu as palavras de Jiangxin, ele levou um momento para processá-las. Algum problema? Jiangxin falou, já que Shunan não respondeu. Não, eu só sinto que... General, você é muito generoso. Shunan deu um tapa no rosto. Em vez de deixar que forasteiros que ouviram a notícia peguem os cristais, é melhor deixar que os sobreviventes que lutaram conosco os peguem. Toda a Rua 6 é minha, me importa em quem estão os bolsos dos cristais. Que tal isto? Da Rua 6 até os arredores do centro da cidade, os cristais pertencerão a quem os pegar. Jiangxin foi extremamente generoso. Ok, mas acho melhor taxar os cristais em uma certa porcentagem, já que você matou todos os mutantes sozinho. Não acho que os sobreviventes discordariam. Sem um imposto, não é bom que uma grande quantidade de cristais apareça repentinamente no mercado, sugeriu Shunan. Então seguiremos seu plano. Dou-lhe total autoridade para cuidar disso. Entendido. Shunan assentiu. Depois de desligar o telefone, quando Jiangxin ia devolvê-lo a Shen Guigo, o telefone tocou novamente. Ao ver o escritório do general na tela do holograma, Jiangxin não precisou pensar antes de perceber que era Anjun Yue. Você disparou os foguetes. Assim que a ligação foi completada, Anjun Yue falou imediatamente. É isso mesmo, você está surpreso? Jiangxin riu. Por que você não usou antes? Ela tinha a mesma pergunta que Shunan. Jiangxin suspirou. Chega,
Não seja ganancioso. Tive que deixar a base antes de conseguir obtê-los. Qual é a situação na base? Seus foguetes aliviaram bastante a pressão. As áreas a 500 metros de distância foram todas suprimidas pelos foguetes. Depois que os mutantes atrás do muro foram evacuados, os soldados no muro assistiram a alguns fogos de artifício com máscaras de proteção, relatou a Junhua concisamente. E mesmo. Jiang Shen riu, encantado. A sensação de esmagar seus oponentes era muito agradável. Ponto. Ao anoitecer do dia seguinte, na área rural a oeste de Wangai, os membros quebrados eram visíveis na estrada larga e o cheiro pungente de carne queimada enchia as ruas. As ruínas estavam manchadas por uma escuridão assustadora. Seriam necessárias mais do que algumas gotas de chuva para lavar tudo. Só quando se aproximaram da base Fishbone é que as cenas do inferno começaram a desaparecer. 4 tratores modificados de caminhões trabalhavam do lado de fora do muro enquanto empurravam os corpos com os cristais já extraídos a 1000 metros de distância para serem queimados. Com a força do primeiro corpo aparecendo no final da rua, os sobreviventes que trabalhavam do lado de fora do muro começaram a aplaudir. Eles assobiavam e acenavam para os vencedores. No topo do canhão Tiger II, Jiang Shen ouviu atentamente os aplausos da multidão enquanto respondia acenando de volta. Os portões se abriram e permitiram que a primeira divisão invadisse. Quando Jiang Shen chegou, não foi imediatamente para o escritório. Em vez disso, preferiu ir para casa. Depois de tanto tempo ausentes, Sun Jiao e os outros devem estar preocupados. Como Jiang Shen pensou consigo mesmo, ele não pôde deixar de sorrir. Ao entrar na mansão, abriu os braços para receber Sun Jiao, que pulou em sua direção. Após se beijarem, ele pegou a fofa Yao Yao e deu um beijo em seu rosto adorável. Sua pele pálida ficou vermelha quando Yao Yao abaixou a cabeça envergonhada e disse com uma voz tímida: "Vê, você quer tomar banho juntos?" Quando ela se lembrou da última vez que tomaram banho juntos, seu coração começou a bater descontroladamente. Mas Sun Jiao declarou com autoridade a posse de Jiang Shen e falou com Yao Yao com um sorriso irônico: "Isso não está certo, seu irmão Jiang Shen terá que se lavar comigo." Yao Yao fez uma careta como se tivesse sido injustiçada enquanto respondia com a voz fraca: "E amanhã? Que tal nós 4 tomarmos banho juntos?" Sun Xiaorou abraçou Yao Yao. "Também podemos ensinar a Yao Yao coisas de adulto. Eu não sou mais criança. Sou mais velha que todos vocês." Yao Yao protestou, com sua boca de cereja fazendo beicinho de desgosto. Com os braços cruzados, Lin Lin interrompeu ao lado. "O tempo passado nas câmaras de hibernação não conta para a idade. Essa era a regra em qualquer país antes da guerra." O rosto de Yao Yao ficou vermelho quando ela desviou o olhar. Somente Lin Lin e ela nasceram antes da guerra. "A Lin Lin quer vir também? Nós 5 juntas." Com um sorrisinho diabólico, Sun Xiaorou se convidou. Lin Lin corou. Sua boca abriu e fechou por um instante antes de finalmente conseguir dizer meia frase. "Que é quem quer fazer isso junto?" Com o rosto completamente vermelho, Lin Lin saiu apressadamente. Sun Jiao lançou um olhar severo para a irmã. Xiaorou. Sun Xiaorou estalou a língua e se escondeu inocentemente atrás de Jiang Shen, fingindo estar triste. "Cunhado, minha irmã está me intimidando." Enquanto dizia isso, ela abraçou o braço de Jiang Shen e começou a sacudi-lo na frente do peito. Embora fosse uma proposta tentadora, a consciência de Jiang Shen lhe dizia que se tomassem banho juntos, algo fora de seu controle poderia acontecer. Jiang Shen engoliu em seco e agiu como se nada tivesse acontecido. Por que vocês 3 não tomam banho juntos? Eu vou depois que vocês terminarem." Saindo antes que as meninas pudessem reagir, Jiang Shen saiu da sala de estar. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 457. Recupere o controle dos mutantes. Embora Sun Jiao gostasse de intimidar as pessoas às vezes, ela era uma pessoa gentil por natureza. Talvez fosse por causa do calor humano de sua pequena família, mas isso a fazia relembrar momentos felizes antes de deixar o abrigo nuclear. Era por isso que ela era mais atenciosa com os familiares do que com qualquer outra pessoa, principalmente considerando como todos se sentiam. Embora tenha declarado posse de Jiang Shen, ela disse a Jiang Shen antes de dormir: "Yao Yao sente muito a sua falta, vá passar um tempo com ela." Ela voltou para o quarto e trancou a porta.
Embora Jiang Shen tenha ficado tocado pela consideração de Sun Jiao, ele não sabia como se sentir com a porta fechada na sua frente. Yao Yao era realmente fofa, mas não era comestível. E isso não estava certo. O pequeno Loli, um tanto maduro, sempre fazia algo inconscientemente que o excitava e ele quase não conseguia se controlar. Tanto faz. Tem uma coisa que preciso perguntar a Yao Yao. Jiang Shen se virou e foi até o quarto de Yao Yao. Ele bateu na porta antes de ouvir algum barulho atrás dela. Já está tão tarde, tem alguma coisa para fazer? Com a porta aberta, ele viu Yao Yao de pijama folgado. A julgar pelo cabelo molhado, ela devia ter acabado de tomar banho, pois o leve perfume de lírios soprava em seu rosto. Tenho algo para perguntar a Yao Yao. Tudo bem? Claro. Com um sorriso doce, Yao Yao caminhou até a porta com passos leves. Entre. Jiang Shen bagunçou o cabelo e entrou. Jiang Shen examinou o quarto. Como havia apenas uma cadeira, Jiang Shen sentou-se casualmente na cama. Yao Yao corou com a cena, mas mesmo assim se aproximou e sentou-se ao lado de Jiang Shen, fingindo que nada estava errado, antes de se mover secretamente na direção de Jiang Shen. Você poderia me dizer o que é? Por causa da ansiedade, sua voz tremeu um pouco, a ponto de ficar desafinada. Com o nervosismo, a pequena Loli não conseguia ficar parada. Jiang Shen teve vontade de rir. Ele fez uma pausa antes de falar. É sobre o telefone. Yao Yao poderia projetar um telefone para mim? Com alguns pontos de interrogação imaginários aparecendo acima de sua cabeça, a garotinha não ouviu as palavras que queria ouvir. Ela fez uma pausa. Percebendo que interpretou mal a situação, a vermelhidão se estendeu das orelhas até o pescoço. Demorou um pouco até que Yao Yao se recuperasse do seu estado de constrangimento. Ela falou em voz baixa. Telefone? É aquele mesmo que o irmão Jiang Shen me mostrou antes. Era uma lembrança muito distante, mas Jiang Shen deu um telefone para referência. É esse tipo. Se possível, Yao Yao poderia projetar um telefone semelhante, mas mais potente. Jiang Shen tentou fazer Yao Yao entender o que ele queria, usando as mãos para mostrar o formato e explicando a funcionalidade do telefone. Yao Yao ouviu e assentiu atentamente. Depois que Jiang Shen terminou, Yao Yao deu um tapinha confiante em seu pequeno peito. Deixa comigo. 2 dias estão bons? Por favor. Jiang Shen acariciou alegremente a cabeça de Yao Yao. Yao Yao fechou os olhos enquanto apreciava sua carícia enquanto uma doce curvatura aparecia em sua boca. Vendo que já era tarde, Jiang Shen levantou-se e preparou-se para sair. Mas então percebeu uma mãozinha arrastando-se debilmente em suas roupas. Tem mais alguma coisa? Jiang Shen olhou para Yao Yao. Yao Yao desviou o olhar enquanto falava timidamente. Yao Yao poderia fazer um pedido irracional? Claro. Ela retraiu a mão enquanto seu rosto ficava vermelho novamente. Seus dedos apontavam um para o outro. Poderíamos dormir juntos esta noite. Considerando quão adorável ela parecia, Jiang Shen sentiu que ia derreter. Ponto. Na manhã seguinte, observando a graciosidade no rosto de Yao Yao, Jiang Shen ficou comovido com sua felicidade. Ele se inclinou e beijou delicadamente sua testa macia. Yao Yao pareceu notar o beijo e moveu sua linda boca antes de se acomodar em uma posição mais confortável. Ela se encolheu como um pequeno animal. Jiang Shen saiu silenciosamente da cama e cobriu Yao Yao com o cobertor antes de sair furtivamente do quarto. Ele preparou 2 pães no micro-ondas na cozinha e depois saiu da mansão. Era quase o fim de agosto, o fim do verão. Devido à poeira radioativa, as manhãs no deserto costumavam ser frias, mas a temperatura nos dias seguintes seria irregular. Já se passaram 2 dias desde o incêndio, mas ainda havia faíscas que podiam ser vistas na direção do centro da cidade. A realidade era diferente do que Shen Guogu imaginava. Embora não houvesse mais materiais combustíveis em Wangai, a gordura dos zumbis e mutantes era uma excelente fonte de combustível para o fogo. Quando o fogo de 1000 graus evaporou todo o conteúdo de água em seu interior, todo o rosão ficou como um barril de combustível queimando continuamente devido à sua alta densidade de gordura. Após a conclusão da inundação mutante e o retorno da primeira divisão, a base silenciosa ficou lotada novamente. Os sobreviventes retornaram à superfície.
Eles foram reunidos com familiares que participaram da cruzada ou aceitaram as urnas em luto. Havia fatalidades em todas as guerras, um ponto desagradável que não podia ser mudado. E no deserto, a morte era esperada. Quando Jiang Shen chegou ao seu escritório, ficou surpreso ao descobrir que An Junhua já estava em frente à mesa da consultora. Ela estava trabalhando no tabulete. Você dormiu aqui ontem à noite? Jiang Shen sentou-se à mesa enquanto olhava para ela. Não. Falando mais precisamente, eu não dormi. Ontem eu tive muito trabalho, analisando os números de fatalidades, bem como os dados de consumo de guerra do Departamento de Logística, a indenização às famílias dos soldados falecidos, bem como a limpeza dos corpos de mutantes e a coleta de cristais. Só então Jiang Shen percebeu as pesadas olheiras em seu rosto. Não é de se admirar que ela não o tenha procurado quando ele voltou ontem à noite. Ela estava muito ocupada. Obrigado. Jiang Shen expressou sua gratidão. Está tudo bem. An Junhua ainda tinha o mesmo olhar inexpressivo. Se você estiver cansado, vá tirar uma soneca primeiro. An Junhua concordou sem muita convicção antes de interromper a tarefa e olhar para Jiang Shen. Quantos foguetes ainda faltam? Jiang Shen deu de ombros. Todos eles se foram, um total de 40.000 cartuchos. Mas agora que a inundação mutante acabou, ainda há necessidade deles. Embora pudesse certamente comprar mais, era difícil evitar que outras pessoas percebessem que ele frequentemente comprava armas que violavam os acordos de Genebra. Se possível, seria melhor adiar a recompra para uma data posterior. Tudo se foi. An Junhua mergulhou em pensamentos profundos. O número de foguetes deveria ser limitado, já que combustível era incomum no apocalipse anterior, muito menos foguetes de combustível sólido misturados com outros produtos químicos. Ninguém pensou em usar armas de baixa tecnologia para começar. Mas, para surpresa de todos, armas de baixa tecnologia eram altamente eficazes contra mutantes. Após um breve silêncio, ela falou novamente. Quanto combustível você consegue obter? Muito. Perguntou Jiang Shen. A tecnologia necessária para esse foguete de napalm deve ser baixa. Poderíamos facilmente produzir foguetes com melhor eficiência de combustão e maior alcance. An Junhua fez uma pausa, olhou-o nos olhos e disse severamente. Com combustível, não é impossível recuperarmos o controle total de Wangai dos mutantes. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 458, foguetes ainda mais poderosos, recuperar o controle de Wangai dos mutantes. Não é preciso dizer que era uma proposta tentadora, e o atual NAC certamente tinha capacidade para fazê-lo. Wangai, antes da guerra, não era apenas o centro da economia da PAC, era também a base industrial para a tecnologia. Se a NAC conseguisse retomar o controle de Wangai, a velocidade com que as tecnologias pré-guerra poderiam ser recuperadas seria muito maior. Mas então outro problema teve que ser considerado. Os mutantes de fato ameaçaram a vida dos sobreviventes, mas os cristais que eles forneceram foram a base das indústrias sobreviventes. A usina elétrica da Sexta Rua precisava de cristais, assim como as barras de combustível usadas em tudo, de veículos a usinas elétricas, também precisavam de cristais. Os sobreviventes que não conseguiam obter L4 para produzir baterias de fusão nuclear tiveram que usar cristais para produzir barras de combustível com a mesma especificação para fornecer energia aos equipamentos pré-guerra. O Fallout Shelter 027 estava usando esta barra de combustível. A economia da Sexta Rua dependia da cidade de Wangai como área de caça. Se os mutantes dentro da floresta de aço fossem eliminados, os caçadores teriam que ir mais longe para caçar. Jiang Shen debateu por apenas 2 minutos antes de tomar uma decisão. Recupere o controle de Wangai. O motivo era simples. Passar da caça para a agricultura era um passo necessário para passar de brutos a civilizados. E o primeiro passo em direção à civilização era um passo que Anak deveria dar um dia. Jiang Shen não seria capaz de fornecer alimentos para aquele lugar para sempre. A população atual da Anak era de 5 dígitos, mas e se chegasse a 6 dígitos? E se ultrapassasse a marca de 1 milhão? Quanto ao problema da agricultura, se ele estivesse disposto a pagar, havia soluções disponíveis. Não estava fora de cogitação produzir uma biosfera fechada através do projeto Jardim do Éden, controlado por Lin Lin, com recursos da ANAC. Jiang Shen tinha uma possível fonte alternativa para obter cristais,
Mas para torná-la realidade, ele teve que discuti-la com os biólogos do Fallout Shelter 027. Depois de deixar o centro comunitário, Jiang Shen chegou ao terreno vazio pertencente ao Instituto de Pesquisa Aeroespacial e conseguiu encontrar Jiang Lin, que tinha acabado de retornar à superfície. Era bem engraçado, pois o sujeito estava ao lado do foguete BM-21 que Jiang Shen comprou com uma chave inglesa. A imagem parecia a de um cientista de foguetes moderno do século XX estudando o corvo de fogo da dinastia Ming. Um soldado que estava por perto olhou nervosamente para Jiang Lin, com medo de que ele desmontasse aquela coisa. Ele não se importava se era para pesquisa ou não. Como lançador dos foguetes, ele sabia que aquela coisa havia destruído metade de uma cidade de mutantes e zumbis, e a poderosa explosão ainda estava nítida em sua memória mesmo depois de 2 dias. Você descobriu alguma coisa? Jiang Shen caminhou ao lado dele e perguntou despreocupadamente. Jiang Lin assentiu e exclamou ao mesmo tempo, um design simples, primitivo, até, tanto no sistema de ignição quanto no de mira. O foguete não tem função de guia e elimina alvos apenas com sua força. Ele causa dano a criaturas com o combustível e prova que nada é mais eficaz do que isso contra zumbis e mutantes. Mas, para produzir isso, deve ter sido estressante para o departamento de logística. Jiang Shen sorriu misteriosamente e não respondeu à pergunta. Engraçado, logística é mesmo um problema para mim. Certamente há dificuldades em torno da logística, mas não é insolúvel. Preciso que você projete um lançador de foguetes que possa lançar vários foguetes simultaneamente sem afetar a funcionalidade. O único requisito é ser capaz de enviar 30 kg de peças de combate a uma distância de 30 km. Ele precisa ter mais potência do que isso e, ao mesmo tempo, maior precisão. Você consegue fazer isso? Isso é fácil. Tudo o que precisa ser feito é redesenhar o combustível de reforço e o conteúdo do explosivo. O problema é o material em si. Não há nada mais difícil de encontrar do que petróleo em terrenos baldios. Se conseguirmos os materiais, não será difícil produzir a arma que vocês querem. Jiang Lin assentiu, fez uma pausa e então fez uma pergunta como se tivesse acabado de se lembrar de algo. Ainda precisamos produzir os mísseis balísticos do PIN-10? Claro. Tem outros usos para o míssil nuclear. Jiang Shen sorriu. Jiang Lin coçou a nuca. Ok, se você insiste. Depois que a produção de foguetes foi designada, a produção de cristais foi o próximo item da pauta. A partir do fim da onda mutante, Wang Zhou começou a se preparar para levar a segunda tropa de volta ao abrigo nuclear 027. Quando Jiang Shen saiu do Instituto de Pesquisa de Tecnologia Aeroespacial, a frota da segunda tropa estava alinhada na porta da frente enquanto esperava a ordem de Wang Zhou para se mobilizar. Em geral, quando Wang Zhou viu Jiang Shen, ele fez uma saudação. Não precisa. Você está planejando ir para o abrigo nuclear 027. Sim, nossos soldados estão prontos para se mobilizar. Leve-me junto, disse Jiang Shen. Sim, senhor. Wang Zhou assentiu e imediatamente foi providenciar um lugar para Jiang Shen. Após 10 minutos, a frota do segundo corpo finalmente terminou de carregar os suprimentos. Com o portão aberto e os sobreviventes acenando em despedida, a frota começou a se mover gradualmente. Cadáveres queimados estavam espalhados pela estrada. Quando a frota estava na metade da viagem, Jiang Shen viu um Rosan ajoelhado no meio da estrada. Seu rosto parecia horrível e seu corpo estava preto como carvão. Seu corpo estava bloqueando a frota. Então o veículo blindado em que Jiang Shen estava girou sua metralhadora antes que alguns tiros quebrassem o Rosan em blocos de carvão. Esmagando o pó de carvão, a frota continuou a se mover. A cena horrível ao longo da estrada embrulhou o estômago de Jiang Shen, mas para os sobreviventes endurecidos do apocalipse, aquela era uma cena comum. Jiang Shen, dentro do carro, fechou a tela do observador antes de descansar com os olhos fechados. Passou-se uma hora até que a frota finalmente chegasse ao portão do abrigo nuclear. Quando a chuva de destruição foi desencadeada, o primeiro corpo não deixou o local intocado. Todo o acampamento 27 estava manchado de preto, como se um incêndio o tivesse varrido. Mas a maior parte dos suprimentos foi transferida para o subsolo, e a condição do concreto restante não importava muito. Quando o portão se abriu, foi um caos. Os zumbis que sentiram o cheiro dos mutantes não deixaram este lugar só porque a segunda tropa recuou. O muro de 10 metros de altura poderia suportar uma colina com centenas de zumbis.
Os cadáveres bloqueavam a entrada do elevador. Os soldados saltaram do carro, colocaram máscaras de proteção e trabalharam com suas pás por um tempo antes de finalmente limparem o pó de carvão acumulado no portão do elevador. Droga, o primeiro corpo é realmente implacável. Wang Zhou desceu do carro com Jiang Shen enquanto xingava e ria. Eles tinham que ser implacáveis, caso contrário teríamos que enfrentar um bando de zumbis que poderiam escalar o muro, brincou Jiang Shen. Verdade. Mas os soldados engenheiros na frente certamente vão se divertir muito, zombou Wang Zhou antes de deixar Jiang Shen seguir em direção ao caminhão na traseira. Ele precisava providenciar a redistribuição das armas fixas. Quando recuaram, as metralhadoras e os canhões eletromagnéticos foram todos transferidos para a base Fishbone. Ao mesmo tempo, considerando o quão atroz era o ambiente dentro da base, uma limpeza profunda era necessária antes que alguém pudesse entrar. Sem perturbar o trabalho do segundo corpo, Jiang Shen foi em direção ao elevador do abrigo antiaéreo. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 459, Projeto Fazenda Mutante. Uma luz azul piscou e o elevador desceu rapidamente até o fundo. Um momento depois, a luz indicadora vermelha ficou verde e o elevador parou a 1000 metros abaixo da superfície. Jiang Shen caminhou em direção à entrada do abrigo antiaéreo, digitou algumas senhas, puxou o cabo de dentro e conectou sua empresa pública. Menor sequência genética confirmada. Bem-vindo de volta, senhor líder. Menor, o portão do abrigo antiaéreo está abrindo no momento. Maior. Jiang Shen desconectou o cabo e recuou 2 passos. Após um ruído grave, a entrada circular à sua frente começou a se mover para o lado. Atrás da porta, o diretor do campo 27, Chulo, já esperava. Quando ela viu Jiang Shen, ela se curvou com um sorriso e levou Jiang Shen para o abrigo antiaéreo. A inundação mutante já acabou. Você pode providenciar o retorno do pessoal à superfície. Já? Chulo ficou um pouco chocada, mas não demorou muito para que ela voltasse a sorrir. Vou me preparar agora. Após se despedir de Chulo, Jiang Shen foi direto para o centro de pesquisa robótica no abrigo nuclear 027, acompanhado dos 2 soldados que o seguiam. Conseguiu encontrar Fang Xian, que estava trabalhando em um projeto. General? Por que você está aqui? Fang Xian empurrou para o lado a placa usada para desenhar plantas e cumprimentou Jiang Shen com um sorriso. Quero lhe mostrar uma coisa e consultar sua opinião. Jiang Shen fez um sinal atrás dele. O soldado assentiu e colocou as 2 caixas em suas mãos sobre a mesa antes de retornar para ficar atrás de Jiang Shen. Isto é. Fang Xian ergueu as sobrancelhas, caminhou até a caixa e abriu. Quando viu o conteúdo, ele levou um momento para processar tudo antes de ficar chocado. Esqueleto cinético. Rifle Gauss. É um esqueleto cinético com ilusões de ótica, acrescentou Jiang Shen. Com interesse brilhando em seus olhos, Fang Xian primeiro procurou entre os pedaços quebrados do esqueleto cinético antes de olhar para o rifle Gauss quebrado. Quero que você recrie a tecnologia. Você consegue fazer isso? Posso tentar, não deve ser difícil. Fang Xian primeiro moveu as 2 caixas para perto de um scanner. Digitalize a composição das peças e replique as peças perdidas. Depois use um computador quântico para simular o plano de design e, finalmente, estabelecer o processo de produção. É possível produzir isso em larga escala? Perguntou Jiang Shen. Vai ser difícil. Fang Xian balançou a cabeça. Muitas coisas precisam ser recicladas. Por exemplo, para o canhão de pulso eletromagnético tipo 50 na base, muitas peças não podem ser produzidas. Sem reciclar as peças, só podemos imprimi-las usando uma impressora 3D. A tecnologia de impressão 3D do século XX era extremamente avançada, mesmo sem a durabilidade, a precisão e as limitações de materiais encontradas no início do século XX. Mas, mesmo naquela época, a tecnologia de impressão 3D ainda era cara. Por exemplo, um fuzil de assalto Reaper fabricado em uma linha de produção militar custaria menos de $10.000, mas se a tecnologia 3D fosse usada para imprimir o fuzil, o custo seria de pelo menos 6 dígitos, e produzi-lo em larga escala não reduziria o custo. No deserto, com o colapso do processo industrial, os sobreviventes imprimiram peças que não podiam ser produzidas com a tecnologia de impressão 3D. Assim como na blindagem elétrica T3, das 10.000 peças, pelo menos 6.000 foram impressas em 3D e depois montadas à mão.
Esse foi um fator determinante para o alto custo da blindagem elétrica. Qual seria o custo para equipar um rifle Gauss por armadura de poder? Jiang Shen perguntou casualmente. A maior parte do custo seria o consumo de energia e o uso de materiais se tudo fosse impresso em 3D. Seriam 4.000 cristais por rifle. O capacitor miniatura de alta energia e a esteira de aceleração exigem muito dos materiais. Fang Xian forneceu uma estimativa. Droga, é quase metade do custo da blindagem elétrica T3. Jiang Shen ficou chocado com o valor. Jiang Shen refletiu por um momento antes de dizer, de qualquer forma, primeiro recreia a tecnologia. Não tem problema se for um pouco caro. Além de uma potencial aplicação no campo aeroespacial, o rifle Gauss era particularmente eficaz contra blindados de potência. Seu poder de penetração e estabilidade não podiam ser comparados aos rifles tradicionais. Jiang Shen examinou o status da produção de veículos blindados dentro do Instituto de Pesquisa Robótica antes de sair, não querendo perturbar mais os pesquisadores lá dentro. Saindo do Instituto de Pesquisa Robótica, Jiang Shen seguiu para o Instituto de Pesquisa Biológica, não muito longe, e encontrou os biólogos impopulares no abrigo nuclear. Ao entrar, Jiang Shen viu um grupo de cientistas de jaleco branco, todos em volta de um frasco, com uma empolgação assustadora estampada no rosto. Quanto à razão pela qual isso era assustador, era porque eles agiam como fanáticos por ciência dos desenhos animados. O estudo da vida sempre foi um tabu no campo científico, pois seu perigo era tão grande quanto o da inteligência artificial avançada. Mas, no deserto, as leis de pesquisa não estavam mais em vigor e, portanto, eles tiveram a oportunidade de deixar sua criatividade fluir. O que você está olhando? Jiang Shen caminhou até Wang Fangping e deu um tapinha em seu ombro. Wang Fangping deu um pulo. Só quando viu Jiang Shen é que sorriu. General, concluímos o projeto de algas marinhas para a produção de eletricidade. Concluído? Jiang Shen parou para pensar por um segundo antes que uma expressão alegre aparecesse em seu rosto. Para que Xin desenvolvesse seu turismo, foi necessário reduzir o número de usinas termoelétricas a carvão. Mas, devido à baixa eficiência da energia eólica e solar, ao alto custo da energia maremotriz e à relutância em usar energia nuclear, Jiang Shen manteve um forte interesse na geração de energia biológica proposta por Wang Fangping. Não só era ecologicamente correto, mas também barato, e a única coisa que não faltava em um país do Pacífico era território oceânico. É isso. Wang Fangping se afastou e apontou para o frasco no meio. Dentro do frasco verde amarelado havia um pedaço de alga flutuante de 3 metros de comprimento, com uma luz pendurada acima dela. A nota na lateral registrava a relação entre os níveis de luz e a geração de energia. Ela pode ser cultivada a 100 metros abaixo da superfície, com geração máxima de 1 kW por metro quadrado. A ponta da alga pode ser fixada a um fio metálico e transportar a eletricidade para o transformador na superfície antes de se tornar parte da rede. Wang Fangping apontou para o dispositivo e explicou a Jiang Shen. Jiang Shen assentiu com satisfação. Ótimo, você se saiu muito bem. Todos os pesquisadores que participaram do projeto receberão 1.000 cristais cada. Todos os 9 cientistas na instalação ficaram eufóricos. O salário mensal de um cavaleiro do CNA era de apenas 50 cristais, então 1.000 cristais eram uma grande quantia de riqueza. Jiang Shen jamais economizaria em seus investimentos em pesquisa. Obrigado, general. Wang Fangping agradeceu a Jiang Shen com sinceridade. Não precisa, recompensarei generosamente qualquer um que contribuir para o CNA. Além disso, ainda preciso que você faça algo. Preciso que crie um tipo de mutante que não seja hostil, fácil de reproduzir e capaz de produzir cristais rapidamente. Jiang Shen mencionou o objetivo principal de sua visita. Como ele tinha certeza de que iria limpar Wangai, a fonte dos cristais teria que vir de outro lugar. Ele faria todos os caçadores se transformarem em mercenários guardando a frota mercante, então mudaria a fonte de cristais do campo de caça para uma fazenda e estabeleceria a produção de alimentos no Jardim do Éden. Jiang Shen já tinha o projeto traçado em sua mente, e o primeiro passo para completar o plano era encontrar os mutantes mais adequados como gado. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 460, Gota Num para ajudar o Instituto de Pesquisa Biológica a pesquisar sobre mutantes, Jiang Shen ordenou que Xu Lu estabelecesse uma área para abrigar os mutantes fora dos muros do acampamento 27.
A área apoiaria pesquisas destinadas a modificar geneticamente os mutantes durante a realização de testes de reprodução. Quanto à tarefa de capturar mutantes, Jiang Xin atribuiu a tarefa à Corporação de Caçadores. Com o apoio do helicóptero e da armadura de poder, além da dificuldade de capturar Death Claw, outros mutantes eram relativamente fáceis de capturar. Todos os experimentos seriam realizados fora dos muros. Qualquer mutante que escapasse seria morto por metralhadoras e canhões eletromagnéticos na muralha, o que impediria o surgimento de circunstâncias incontroláveis. Depois de tudo isso, Jiang Xin retornou à base Fishbone de helicóptero. Ao retornar, Jiang Xin foi até o armazém e transportou um conjunto de armadura T3, um esqueleto cinético e um fuzil de assalto Reaper para sua dimensão de armazenamento. Depois de tudo isso, apenas uma espada laser caberia na dimensão de 300 metros cúbicos. O vazio na dimensão de armazenamento não fazia com que Jiang Xin se sentisse seguro. Ir para o centro da cidade ainda exigiria um período de preparação antes que sua missão pudesse ser executada, fosse projetar o lançador de foguetes ou produzir munição na base, tudo levaria tempo para ser concluído. Os cristais no chão precisariam especialmente de pessoas para recolhê-los. Portanto, depois que Jiang Xin e Han Junhua discutiram, o ataque ao centro da cidade foi marcado para meados de setembro. O ciclo reprodutivo das criaturas não era curto. Mesmo um mês após a chuva de destruição, o número de mutantes e zumbis não aumentou substancialmente. Como não precisava ajudar em mais nada, Jiang Xin retornou ao mundo moderno. Os 20 dias estavam quase acabando, pois ele estava ansioso para ver os resultados dos robôs de construção. Ele precisava resolver o problema da mineração o mais rápido possível para que a futura Menin pudesse iniciar oficialmente suas atividades e os capacetes de realidade virtual pudessem ser fabricados. Saindo de sua mansão na Ilha Couro, ele foi a uma loja de telecomunicações no caminho. Enquanto reativava um novo cartão SIM, Jiang Xin comprou um novo telefone. Embora Yao Yao estivesse projetando um telefone para ele, ele ainda precisava de um telefone nesse meio tempo. Em um mundo tão digitalizado, ficar sem um telefone significava praticamente voltar à era primitiva. Depois de resolver todos os problemas, Jiang Xin pegou um barco e chegou à ilha Coconut. Assim que se aproximou da ilha, descobriu de longe que o cais construído ao longo da costa estava concluído. A estrutura primária era de concreto armado, com a parte superior coberta por uma cobertura metálica. O interior era uma vala de água côncava. Comparada à doca seca de 100 metros de comprimento, a pequena doca só poderia ser descrita como minúscula. Mas, apesar do seu tamanho diminuto, possuía todas as funcionalidades de uma doca. E, se necessário no futuro, poderia ser expandido ainda mais. Ele arrastou o barco até o cais e foi até onde os materiais de construção estavam armazenados. Os dois robôs de construção estavam em modo de espera, onde os materiais eram armazenados. Após concluírem a missão de construção, eles entraram automaticamente em hibernação. O aço reforçado, o concreto anticorrosivo e a areia estavam quase todos consumidos. Os explosivos usados para explodir a costa haviam desaparecido e as 6 barras de combustível usadas como baterias estavam esgotadas. Depois de colocar todos os materiais de construção restantes de volta na dimensão de armazenamento, Jiang Xin caminhou até o terminal de drones entre as árvores. O terminal de drones em formato de ninho de abelhas ficou lá silenciosamente, com a maioria dos drones carregando em modo de espera. Apenas uma pequena parte pairava perto da praia, fora da floresta. Ele conectou o cabo ao sua empresa pública e verificou os relatórios de reconhecimento dos drones. Após confirmar que ninguém se aproximava da ilha, Jiang Xin removeu o cabo e seguiu para o cais. Ele abriu a porta do cais antes de ver o submersível de águas profundas flutuando na superfície. O comprimento, a largura e a altura eram de 9 metros, 3 metros e 4 metros, respectivamente. O desenho em forma de gota d'água tinha uma superfície lisa. A parte traseira era revestida com uma estrutura em forma de T, com entradas em ambas as extremidades que permitiam que a água fosse alimentada no motor sem interrupção, enquanto o jato do bico traseiro pressurizava a água. A inclinação da cauda do casco produzia um efeito de compressão da pressão da água, e o efeito duplo da propulsão a jato de água conferia ao submersível a velocidade de vitória sobre todos os submarinos. O droplet tinha 2 pares de braços mecânicos instalados na parte frontal,
capazes de realizar construções em águas profundas como parte do módulo de construção. Um dispositivo cilíndrico de 8 metros estava pendurado na parte inferior, como parte do módulo de mineração. Os robôs de construção montavam todas as peças e estavam operacionais após a carga. O submersível consumia energia elétrica projetada para acomodar a bateria de fusão nuclear de 100 milímetros, mas devido à falta de material nuclear, a Droplet usou barras de combustível de cristal. O dispositivo de redução eletrolítica de dióxido de carbono com sal fundido integrado ao submersível significava que, em teoria, desde que houvesse energia suficiente, ele poderia manter um suprimento normal de água no submersível. Jiang Shen pulou em cima de Droplet. Enquanto a sentia balançar sob seus pés, Jiang Shen ajoelhou-se cuidadosamente e finalmente encontrou um dispositivo semelhante a uma câmera em cima. Jiang Shen se aproximou e falou em voz baixa. Iniciar. Verificação de íris aprovada. Bem-vindo, capitão. Uma rachadura apareceu a 1 metro de distância de Jiang Shen antes de expor um caminho para dentro do submersível. Jiang Shen se aproximou. Após confirmar a segurança, pulou para dentro. É transparente? Não. Deveria ser só um efeito óptico. Ao entrar na cabine, Jiang Shen observou o ambiente em choque. Era difícil imaginar que ver o exterior de dentro fosse fácil. Parecia transparente, imagem grande angular. Ao ocultar algumas câmeras de ângulo total na parte externa do submersível, imagens externas eram exibidas na tela da cabine. Estar dentro do submersível era como estar dentro de uma enorme bolha transparente. Depois de exclamar diante da imagem magnífica, Jiang Shen passou por uma escotilha estreita e entrou na cabine. A maioria das peças deste submersível foi impressa em 3D, custando mais de $500 mil de cristais. Mas quando ele viu tudo dentro, não achou que fosse um custo alto. Capitão, por favor, dê um nome ao submersível. A cortês voz digital instruiu Jiang Shen. Depois de deliberar, ele disse. Gota. Como o exterior parecia uma gota d'água, era então Droplet. Ótimo, Droplet ao seu dispor. Capitão, por favor, siga o manual de instruções. Sem procedimentos operacionais complicados e com a ajuda de inteligência artificial básica, até mesmo uma única pessoa conseguia operar o sistema de pilotagem, que normalmente exigia a cooperação de várias pessoas. Havia barras de controle no assento do capitão. Uma era responsável por controlar o eixo X, enquanto a outra controlava o eixo Z ao lado delas. Havia uma série de outros instrumentos. Além do controle manual, também era possível configurar o modo de controle automático. Com base no mapa armazenado dentro do submersível de águas profundas, o capitão podia controlar o equipamento por meio de um tablete ou voz. Assim que Jiang Shen se familiarizou com os controles, ele imediatamente usou o terminal para instruir o submersível a submergir. Com o ruído surdo da água quebrando, o submersível inteiro despencou sob a vasta superfície do oceano do lado de fora do cais. Nem preciso dizer que foi mais divertido do que estar em um barco. Com as ondas quebrando, parecia que elas poderiam atingi-lo, já que a cabine era transparente. Ele sentiu como se estivesse surfando. Jiang Shen ordenou imediatamente enquanto olhava para as ondas desaparecendo. Submergir, 100 metros. Entendido. A voz digital falou antes que Droplet começasse a submergir. Assim como submergir a cabeça de uma pessoa na água, o som das ondas desapareceu instantaneamente. Jiang Shen observou os instrumentos ao lado de sua mão enquanto o símbolo que sinalizava a profundidade piscava continuamente antes de finalmente parar na marca de 100 metros. Ele respirou fundo e reprimiu a excitação em sua mente enquanto Jiang Shen definia as coordenadas da plataforma de mineração da futura Menning, bem como uma profundidade de 7.000 metros. Com entusiasmo na voz, ele disse. Gota, Zarp. Roger, capitão. No profundo e misterioso oceano, Droplet mergulhou. Um ouro post-apocalíptico capítulo 461, construção em águas profundas. Devido ao formato do Droplet, ele não encontrou resistência ao se mover na água. Podia percorrer 50 metros em um piscar de olhos, com a instrumentação mostrando uma velocidade de menor velocidade náutica, 75 nós/hora. Maior. Droga, só pela velocidade, ele poderia facilmente derrotar o submarino mais rápido do mundo. Com o oceano pairando sob seus pés, Jiang Shen não pôde deixar de exclamar diante de sua magnificência.
Ele lembrou que o submarino mais rápido do mundo é o submarino nuclear balístico russo Classe A, com sua velocidade máxima atingindo 44,7 nós. E a velocidade do droplet pode atingir assustadores 75 nós. Ele estava se perguntando como o suposto submarino de fluido magnético supercondutor se sairia em comparação com seu passeio. As trincheiras irregulares estavam repletas de algas marinhas ondulantes. Os peixes coloridos vagavam livremente entre elas. As águas vivas e as enguias dançavam ao ritmo da bolha. Todas as cenas foram capturadas nas paredes da gota. Além disso, Jiang Shen viu um tubarão. Quando a gota passou por ele, o gigante pareceu ignorá-la, pois virou seu corpo e desapareceu instantaneamente do campo de visão de Jiang Shen. À medida que a profundidade aumentava gradualmente, a luz da superfície começou a desaparecer, e a sensação claustrofóbica causada pela escuridão azulada tornou-se cada vez mais evidente. Jiang Shen não tinha certeza se sofria de fobia do mar profundo, mas mesmo assim fechou as câmeras grande-angulares e deixou abertas apenas as 4 janelas de visualização nas 4 direções. Gotinha, onde estamos agora? Ainda estamos a 100 milhas náuticas de distância do nosso destino, 100 milhas náuticas, ou cerca de 1 hora. Vendo que ainda havia algum tempo, Jiang Shen foi para os alojamentos. Os alojamentos estavam compactados, com 2 camas com ganchos de nylon em cada lado do quarto. Se as camas fossem levantadas, a mesa e o armário embaixo delas apareceriam. Jiang Shen examinou o interior do submarino antes de instruir o submersível a acordá-lo assim que chegassem ao local pretendido. Em seguida, ele se enfiou na cama para tirar um cochilo. 1 hora depois, com uma música suave, Jiang Shen abriu os olhos. Quando ele saiu da cama e voltou para a cabine, olhou para o painel de controle antes que seus olhos se arregalassem em descrença. 7.500 metros abaixo da superfície. O abismo escuro onde a vida é restrita. Em toda a área, restava apenas um feixe de luz brilhando na frente da gota. A superfície rochosa, negra e brilhante, refletia a luz fraca sob o feixe. As criaturas perturbadas que nidificavam na superfície se dispersaram antes de escaparem para a escuridão próxima. Além das estranhas criaturas marinhas de aparência profunda, as rachaduras no fundo do oceano expeliam constantemente bolhas de ar escaldantes. A luz vermelha escura era como um vulcão, possuindo uma quantidade incrível de energia. Ao mesmo tempo, um peixe achatado de 10 metros de comprimento se moveu lentamente em direção ao droplet. A cabeça em forma de disco não tinha olhos visíveis e os dentes em forma de unhas pareciam assustadores. Ele examinou a droplet com curiosidade e até usou a boca para tocá-la. Mas nadou rapidamente para longe, como se tivesse sido eletrocutado, sem virar a cabeça. A eletricidade estática na superfície do droplet faria com que a maioria das criaturas das profundezas do mar perdesse o interesse. O projeto foi criado para proteger e garantir a segurança do submersível, além de proteger a segurança das criaturas. Sem prosseguir, Jiang Shen controlou manualmente a gota com base na deposição de mineração marcada no mapa e foi até o topo dos ricos nódulos de molibdênio e manganês. Iniciar módulo de mineração. Após confirmar o local-alvo, Jiang Shen ordenou. Entendido, senhor capitão. A inteligência artificial respondeu educadamente. Imediatamente, o tubo circular abaixo da gota se separou. Uma série de bolhas de ar se dispersou por trás do tubo circular e empurrou o tubo em forma de torpedo em direção ao depósito-alvo. 100 metros. 50 metros. 10 metros. A luz se fixou no tubo circular enquanto Jiang Shen olhava fixamente para a cena sem piscar. A rocha negra estava incrustada no argilito preto acinzentado, semelhante a uma estrada construída com seixos. O tubo circular se inclinava sobre a rocha negra com o motor parando. Jiang Shen examinou o mapa na tela. O ponto verde que marcava a localização do submersível coincidia com o ponto vermelho no mapa de mineração. Após uma breve pausa, Jiang Shen ordenou afirmativamente: módulo de mineração, implantar. Entendido. Bolhas surgiram do fundo do tubo circular quando um gancho de grafeno disparou em direção ao fundo do mar. O cabo se esticou e arrastou lentamente o tubo circular em direção ao solo, parando 3 metros antes de atingir a superfície. O tubo circular foi gradualmente desdobrado, com a escotilha em ambos os lados estendida para liberar 2 itens semelhantes a foguetes.
O foguete tinha 5 metros de comprimento e 1 metro de diâmetro, e a cauda estava conectada ao tubo circular interno por um túnel de grafeno. Os dois foguetes foram liberados do tubo circular, e a cabeça imediatamente mergulhou com uma série de bolhas de água impulsionando-a por trás, empurrando os foguetes para o mar. A cabeça dos foguetes perfurou o corpo rochoso. Então uma cena quase milagrosa aconteceu. A cauda do foguete se projetou e, enquanto criava mais bolhas de ar, como um guarda-chuva se abrindo, expandiu-se em um disco circular com um raio de 10 metros. O disco desceu lentamente e se fixou na superfície plana do mar. De longe, parecia apenas um tubo circular conectando duas tigelas viradas de cabeça para baixo com tubos de grafeno. Módulo de mineração implantado, por favor, implante o módulo de transporte. A cortês voz digital soou novamente e fez Jiang Shen se recuperar do choque causado pela tecnologia. O módulo de transporte era composto por 4 cabos de grafeno e um dispositivo de ascensão oval. Devido ao tamanho do equipamento, Jiang Shen não o levou a bordo do submersível. Como ele tinha a capacidade de armazenamento, era fácil levar os objetos para debaixo d'água. Com o droplete paralisado, Jiang Shen retornou ao Apocalipse e foi até o quintal da mansão. O local guardava seu Dopin 10, um conjunto de cabos de grafeno da fábrica da Sist Street. No fundo do mar, a 7.000 metros de profundidade, materiais comuns não conseguiam suportar a pressão da água. Portanto, o grafeno desempenhou um papel fundamental. Depois de colocar tudo na dimensão de armazenamento, Jiang Shen retornou à gruta. Com a mão pressionada contra a porta da escotilha, sua consciência submergiu na dimensão de armazenamento. Não demorou muito para que os cabos de grafeno fossem lançados para fora do submersível. Então, Jiang Shen viajou mais algumas vezes entre o mundo moderno e o Apocalipse e liberou todo o material de construção fora da gruta. Ele ordenou que o droplete reiniciasse novamente, e o sistema inteligente começou a conectar os cabos de grafeno com os marcadores de flutuação, usando o projeto armazenado no módulo de mineração. Ele não precisou fazer mais nada depois. Faltando 5 horas para o término da construção, Jiang Shen bocejou e voltou para seus aposentos. A inteligência artificial assumirá o controle. Como capitão, ele só precisava tirar um cochilo. E assim que a construção estivesse concluída, ele poderia voltar para casa. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 462, mineração futura em produção. A pista de 7.000 metros era como um fio de alga marinha que balançava com a correnteza do oceano. A trilha de grafeno de 500 metros de comprimento é conectada em ambas as extremidades por anéis de titânio. 14 trilhas no total formam as escadas submarinas de 7.000 metros de profundidade, do abismo até a superfície. A trilha inteira custou 500 milhões de cristais, quase o equivalente a toda a receita de comércio de alimentos da ANAC. De todos os equipamentos, o mais caro eram os 15 anéis de titânio. Eles não só desempenham um papel na fixação das trilhas de grafeno, como também permitem controlar livremente a profundidade da água, como acontece nos submarinos. Com base na direção da corrente oceânica, o anel de titânio também pode se mover pelos 4 ângulos do motor da pá para se mover na direção oposta. Isso evita que a enorme força da maré destrua toda a trilha de grafeno. Quando o droplete colocou o elevador oval de 6 metros de comprimento e 2 metros de largura na parte inferior da pista, todo o módulo de mineração em águas profundas foi completamente implantado. Os 2 discos de sucção subaquáticos triturariam as rochas na superfície e usariam o tubo de grafeno para transportar os pedaços quebrados para o tubo circular. Com base na seleção, o tubo circular trituraria as rochas em partículas mais finas. Os argilitos com baixa dureza seriam triturados em partículas e lançados no oceano através de uma rede de malha. Os nódulos de molibdênio com maior dureza passariam pela seleção e seriam enviados para o elevador até o topo. Quando o elevador estivesse cheio de minerais, a pista de grafeno seria energizada. Todo o oval seria enviado à superfície como o casco do canhão eletromagnético. Quando os minerais chegassem a 100 metros abaixo da superfície, os equipamentos modernos seriam capazes de recuperá-los. Os trabalhadores na plataforma enviariam barcos de recuperação com base em sinais vindos do fundo do mar. Em seguida, mergulhadores com redes seriam capazes de trazer os minerais para cima. Quando os minerais na plataforma se acumulavam até um certo ponto, um barco os transportava para a refinaria de nódulos de manganês na ilha de Ange. Nesse momento,
Xin não precisaria mais depender de importações para seu consumo de ferro, molibdeno e manganês. Depois de tudo isso, Jiangxin implantou 2 geradores de energia de corrente de maré impressos em 3D na superfície do mar para fornecer eletricidade ao equipamento de mineração. Incluindo o custo do droplet, o equipamento totalizou mais de 7 milhões de cristais. Embora fosse caro, Jiangxin sabia que o investimento valia a pena. Apenas a partir do preço de mercado de 10 cristais por 1 kg de minério de molibdeno na Seast State, 700 toneladas permitiriam o ponto de equilíbrio. Além disso, a deposição na superfície do fundo do oceano teve mais de 1 milhão de toneladas. Todo o equipamento de mineração suportaria as operações de mineração por 10 anos sem problemas. Quando Jiangxin retornou à ilha Coconut, Jiangxin telefonou para Yang Yuan e lhe contou sobre a operação de mineração. O problema da mineração em alto mar está resolvido? Quando Yang Yuan soube que agora poderia enviar pessoas para a plataforma, ficou chocado. Isso mesmo. Vou lhe fornecer as etapas da mineração por e-mail. Um barco de transporte, um barco de recuperação, 2 mergulhadores, um observador, isso é tudo. Jiangxin sorriu. Yang Yuan ergueu as sobrancelhas em ceticismo. Mas como você extrai o minério do fundo do mar? Não me diga que você vai mandar os mergulhadores escavá-lo a 7.500 metros abaixo da superfície. Você acha que eu sou burro? Jiangxin zombou, brincando. Não se preocupe, eu cuidei disso. Vou te enviar por e-mail, e você saberá como funciona todo o dispositivo de mineração. E a tecnologia de ponta do Futuri Group, não se assuste. Yang Yuan olhou para o telefone. Engraçado. Sou um estudante de pós-graduação da West Australia University e um dos melhores alunos que assinou com a Rio Tinto no meu primeiro ano como aluno. Que tipo de equipamento eu ainda não vi? Foi a primeira vez que ele ouviu falar que algo poderia extrair minérios de 7.000 metros abaixo do nível do mar. Ok, envie-me o e-mail primeiro. Espere. Então, Jiangxin desligou e enviou o e-mail que incluía a visualização do equipamento de mineração por meio de um arquivo digital. Yang Yuan segurou o telefone por meio minuto antes de ouvir um zumbido. O e-mail chegou. Ele abriu o e-mail com ceticismo e começou a examinar o documento enviado por Jiangxin. Ele questionou primeiro o equipamento de mineração, pois achava que seu chefe não consultou antes de comprar e que ele devia ter sido enganado por uma empresa falsa. Mas quando ele estava na metade do documento, seu estado de choque ficou cada vez mais aparente. Isso é impossível. Que tipo de piada é essa? Estamos filmando um filme de ficção científica. Com o dedo deslizando sem parar na tela, Yang Yuan murmurou para si mesmo. Nada mais, apenas o dispositivo de mineração em forma de tubo circular. Mesmo sendo construído com titânio, era difícil evitar que fosse esmagado e transformado em uma bola pela imensa pressão da água, operando por um longo período nas profundezas do oceano. E aquele dispositivo de mineração em forma de tigela não parecia ter sido projetado para suportar pressão alguma. E o longo caminho do grafeno? Com o nível atual de material e tecnologia, era impossível tornar esse equipamento de mineração uma realidade. O dedo de Yang Yuan moveu-se furiosamente e deslizou pelo documento. O funcionamento dos funcionários na plataforma estava descrito em detalhes no documento. Quando viu a última linha, ele parou. Este documento é um documento interno do Futuri Group, sendo estritamente proibida a cópia. Com exceção das instruções para funcionários, toda a visualização do equipamento e outras partes sensíveis deve ser apagada em 24 horas. Maior. Yang Yuan de repente percebeu que o equipamento de mineração era trabalho do Futuri Group. Quantos outros segredos esse cara guarda? Yang Yuan balançou a cabeça. Depois de hesitar por um momento, Yang Yuan excluiu o documento conforme exigido com base no aviso na última linha. Ele se levantou e foi em direção à porta. Yuan, você está indo embora. Su Fei, que estava na cozinha preparando o jantar, falou. É relacionado ao trabalho. Yang Yuan calçou os sapatos apressadamente e saiu. Embora conseguisse contratar funcionários por telefone, ele mal podia esperar para ver pessoalmente o equipamento de mineração. Era inacreditável. Sem vê-lo pessoalmente, ele não conseguiria dormir. Su Fei olhou para o namorado correndo para fora da porta, assim como para os sapatos espalhados desleixadamente no chão,
Ela soltou um suspiro e colocou a tigela com a qual estava trabalhando no balcão da cozinha. Embora tenha ficado animada ao chegar, havia uma mansão, uma praia, uma infinidade de champanhe e frutos do mar. Mas, depois de um tempo, ela achou que a vida longe do barulho da cidade era diferente da vida que imaginava. Ela lavou as mãos e foi para o quarto no segundo andar para navegar pelo Weibo. Somente quando viu as respostas invejosas de seus amigos no país ela pôde satisfazer um pouco sua vaidade. Mas enquanto ela navegava pelo Weibo, ela notou uma mensagem privada não lida. Quem é? Ela murmurou para si mesma e abriu o balão de texto. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.